Meus amigos da Página 2, muito bom dia, prazer enorme estar com vocês nesse sábado. Olha, nós estamos hoje propondo aqui, nessa entrevista do programa Carlos Henrique, um tema muito bacana que mexe com a história da cidade onde vivemos, cidade de Timbó, e já correlaciona as atividades empresariais que vieram lá dos anos 1800 e que acabaram sendo precursores, alavancaram todo um processo industrial que estabeleceram essa cidade no Médio Vale do Itajaí como uma das potências industriais do estado de Santa Catarina, de enorme respeitabilidade no Brasil e no cenário do exterior também. Então, nós estamos hoje abrindo um período de entrevistas, uma série de entrevistas, melhor colocando, que vai enfatizar os 150 anos do município de Timbó. A cidade de Timbó está comemorando em 2019 o seu Sesc Centenário e, por esse aspecto, nós vamos então trabalhar um pouco da história e relevando todos aqueles que forjaram essa história, que construíram essa história, que tornaram a cidade do jeito que ela é hoje, extremamente aprazível, uma pequena, grande cidade, onde é bom de se viver, onde há muita oportunidade. Então, são aspectos relevantes da cidade. E nessa primeira matéria, nessa primeira entrevista, nós escolhemos uma empresa que também é longeva e é uma das pioneiras da atividade industrial da cidade e da microrregião. Uma empresa que hoje está ainda presente com muita força no mercado nacional e internacional, e a gente pode arriscar dizer que daquelas que se mantêm, essa é a pioneira. Então, hoje o tema será com a indústria de móveis Butzke, como é conhecida nacional e internacionalmente, uma empresa que se dedica à produção, à fabricação de móveis e que tem uma história marcada por momentos muito interessantes, muito importantes. E nós estamos hoje aqui sendo recebidos num ambiente muito legal, tem tudo a ver com o tema que a gente vai tratar, num salão de arquitetos. Aqui tem um espaço criado exatamente para que os arquitetos de algumas partes do Brasil possam expor aqui suas ideias, utilizando os móveis da Butzke e, enfim, propiciando um ambiente muito legal, e a locação aqui ficou muito propícia. Então eu estou dando meu bom dia para o Michel Ott, que é o CEO da empresa e que nos recebe aqui nesse ambiente. Michel, muito bom dia. Bom dia, Carlos. Bom dia a todos. Tudo bem? Parabéns pelos 120 anos. Obrigado. São 120 anos de história, a empresa mais antiga em funcionamento de Timbó, desde 1899. É muito tempo, né, Michel? Bastante tempo, é uma história muito bonita. Você mergulhando naquilo que os seus antepassados, a sua família construiu, deve ser prazeroso você dar esse mergulho na história também, né? O interessante é que é uma empresa que, se tu fores olhar até a gente vai obviamente contar a historinha dela até hoje, né? Sim. Mas se tu for olhar a história até hoje, ela tem todo o DNA das suas origens, né? Mesmo tendo mudado de produto, mesmo tendo mudado até de endereço, né? Mesmo tendo mudado tantas coisas, se tu for olhar, tantas questões do DNA dela continuam o mesmo lá da fundação, bem como... O que, por exemplo, Michel? Madeira, né? Chega a ser até inusitado, né? A gente falar para as pessoas que começamos fazendo carroça, né, de madeira, porque é o que tinha na época, não tinha caminhão, não tinha nada. E hoje fazemos móveis de área externa. E tem uma coisa que não mudou exatamente nada, que é o uso da madeira que fica no tempo, né? Porque a carroça, ela era usada a sol e chuva, a madeira tinha que ter essa resistência, né? E a madeira, para resistir na área externa, ela tem que ter certas características, né? Um certo trabalho diferente, uma construção do produto diferente do que outros produtos. E o móvel de jardim é exatamente a mesma coisa. Então tu vê só, tens produtos tão aparentemente distantes, mas a origem continua sendo, a essência é a mesma, o uso da madeira para a área externa. E quando começa, Michel,
é a própria família, são os membros da família mesmo que trazem esse know-how, esse conhecimento, o domínio da técnica, o domínio do trabalho com a madeira. A própria família que faz isso. A origem da empresa é a família Butzke, né? Existia um patriarca com vários filhos, na época as famílias eram bastante grandes, né? E marcenaria era algo que todo mundo conhecia, né? A gente até estava comentando antes, né, como as pessoas lá no passado tinham conhecimentos vastos, né, sobre diversas áreas. Hoje o conhecimento o conhecimento prático, né, ele passa a ser um conhecimento muito mais, na época ele era muito amplo e hoje ele é muito mais específico, o prático. Os outros conhecimentos eu até diria que a gente também está bastante amplo hoje em dia. Mas o conhecimento prático eles tinham em várias áreas e quase todo mundo era obrigado a ter um conhecimento que envolvesse a marcenaria, porque a madeira era usada para tudo, né? As pessoas construíam suas próprias casas, né? Exatamente. Elas construíam muitas vezes sua própria cadeira, sua própria mesa e por aí vai, né? E se resolveu começar a produzir as rodas, começou pela roda da carroça, né? E na sequência então as carroças de madeira mesmo. E esse é o começo da empresa. Esse é o começo Como é que ela empresa. Sobreviveu a esses percalços todos, do tempo para começar, depois de todas as coisas que ocorreram no desenvolvimento do Vale do Itajaí, na economia brasileira, que não dá para esquecer também, que sempre foi desafiadora, né? Como é que ela se manteve 120 anos, agora, mês de junho, parece que ela fecha esse ciclo de 120 anos. É uma história bem interessante, né? No início a carroça dominou por algumas décadas, tá? E uma consequência natural, ela acabou partindo para fazer a parte de madeira dos caminhões de antigamente. Então basicamente um caminhão saía da fábrica, né? Era o cavalinho, mas não tinha a caçamba, né? A caçamba era feita de madeira. E a caçamba feita de madeira passou a ser o produto da Butzke. E interessante que esse produto também fica na área externa, né? Claro, só sempre, claro. A gente vai voltar no mesmo ponto. E ele era feito sob encomenda, né? Porque além de ter variações de caminhões, né? Os caminhões tinham tamanhos diferentes, eles tinham objetivos diferentes. Um caminhão para carregar tora era uma coisa, um caminhão para carregar caixas seria outro, e assim por diante, né? Então, e além disso se criou um costume, ele é um costume bastante forte de personalizar. Então existiam duas personalizações na carroceria. Uma delas era a identidade da indústria que fabricava, tanto é que quando a gente ia na estrada, essa aí é da Butzke, essa aí é de não sei quem. Só que não só isso, toda a carroceria ela recebia também uma personalização do comprador. Então eram duas personalizações. Bacana. Existiam algumas marcas que eram características de cada uma das indústrias, e aí existia a personalização do cliente, né? Então essa foi uma segunda fase de trabalho da empresa, que foi até os anos 70. As caçambas então dos caminhões. As carrocerias, né, dos caminhões. E depois ampliando, isso foi se aprofundando esse mercado, foram para os implementos rodoviários, que está muito ligado ali com as carrocerias de madeira. E na década de 80, quando a empresa ela mudou de proprietários, ele começou a ter um novo rumo, tá? E inicialmente se trabalhou muito forte com as montadoras, aí já começou a mudar um pouco a maneira de entrar no mercado. Então, em vez de a gente estar vendendo apenas para a pessoa que adquiriu o caminhão, a gente passou a ter contato com as montadoras. E aí as montadoras já compravam um produto pré-pronto. Né? E depois tivemos um novo produto, que foi as embalagens de madeira para as montadoras, né? Isso já quase 30 anos nós estamos falando, onde se desenvolveu um produto que era o quê? Era uma caixa, uma super caixa para transportar os veículos desmontados, ou melhor dizendo, semi-montados. Sim. Né? Então, só para dar um exemplo de uma dessas caixas que a gente fabricava, existia um carro no Brasil que a maioria das pessoas deve conhecer, que era o Cadete. O Cadete no Brasil tinha uma versão conversível. Certo. Ele era fabricado no Brasil, totalmente desmontado, cada pecinha, colocado numa caixa que nós fabricávamos, e aí que vinha o desafio técnico, era enorme, porque tu tinha que ter um projeto perfeito. Sim. Essa caixa era levada até o carro, era desmontado até a Itália, ele era transformado num carro conversível e depois voltava. E essa caixa, então, ela era feita de tal forma que ela poderia ser dobrada
e voltava e podia ser reutilizada. Nossa. Né? Isso também com caminhões nós muita fazemos. Engenharia ali, né? Muita e ainda engenharia. no ramo dos transportes, né? Ainda dentro dessa então, sempre questão da mobilidade. Circulando por aí. Tá? E depois dessa fase é que se iniciou o móvel seriado. Né? E aqui também um fator interessante e até é um pouco diferente do que normalmente se vê na indústria moveleira brasileira. Que normalmente as empresas começaram produzindo móveis sob encomenda, vão ganhando alguma escala, começam a ter seu produto, vendem no mercado nacional e aí se projetam algumas delas para exportação. O nosso caminho foi o inverso. As pessoas que estavam na administração da empresa tinham uma visão de mercado exterior, de exportação, já trabalhavam em outras, como a Metalúrgia, trabalhavam na Metisa, já tinham essa pegada de exportação. E o primeiro móvel que nós fabricamos já foi seriado e já foi para exportação. Nossa. Né? Então a gente inverteu o caminho, a gente foi exportar o produto para depois ser uma marca brasileira, uma marca que vende no Brasil. Né? Eu presto atenção num detalhe bem significativo que a empresa, desde que se instala e começa a fabricar carroças, por exemplo, e atua nessa área da mobilidade, ou seja, propiciando uma vida melhor para os que chegaram primeiro e depois vai para as carrocerias dos caminhões, para as caixas de transporte de peças de veículos. Essa empresa está aqui em Timbó, no interior de Santa Catarina, mas sempre de olho no Brasil e lá fora. Vocês sempre tiveram uma conexão muito forte com o país, o centro do país, e também com o mercado internacional. Isso é bem relevante. Aliás, eu queria até fazer um intervalo aqui, porque essa história a gente vai continuar contando com o Michel Ott, dos 120 anos da Budsky. Depois do intervalo, a gente vai dar sequência e vamos buscar outros detalhes bem ricos dessa história, não menos rica, que é dessa empresa e da cidade de Timbó também, que estão comemorando aniversário, datas cheias importantes, 120 anos da Budsky, 150 anos de Timbó, exatamente agora em 2019. Meus amigos, eu queria chamar a atenção exatamente para o Sesc Centenário de Timbó. Nesse ano, o município, ao comemorar 150 anos, está desenvolvendo uma série de atividades no campo esportivo, com eventos muito interessantes, no campo da cultura. Tem, inclusive, um dos pontos altos será uma grande exposição das indústrias de Timbó. Vão mostrar o seu potencial no mês de outubro e, evidentemente, que é todo um trabalho preliminar sendo feito nesse momento para que Timbó venda uma imagem muito positiva de todo o seu conjunto de empresas. Então, se você ainda tiver dúvidas, procure o departamento especializado da prefeitura que está cuidando desse evento maior, inscreva a sua empresa, faça contato, que é bastante importante. Timbó é uma cidade para todos. Bork, cerveja artesanal de verdade, a pioneira entre as artesanais de Santa Catarina. Dalfovo, arroz tem que ser Dalfovo, tradição e qualidade na sua mesa. Labotim, exames laboratoriais, tudo por amor à vida. Sicoob Eurovale, maior, mais forte para você. Seja um cooperado da Sicoob Eurovale. Molas Marchetti, conceito de qualidade e segurança. Medical Core, cuide bem de quem bate por você. Excelência em cardiologia. Unifique, a tecnologia nos conecta. Conecte-se já. Estamos voltando na página 2 nesse sábado. Nós estamos entrevistando o Michel Ott, que é o CEO da Budsky, a empresa que comemora 120 anos e que hoje abocanha um filão importante no mercado dos móveis no Brasil e também no exterior. Está valendo alguma coisa? A Budsky direciona parte da sua produção para a maior parte para o mercado interno, mas uma parcela, uma fatia bem considerável também para o mercado exterior. Michel, a gente estava falando da evolução da sua empresa, da carroça, as carrocerias, das caixas que iam em navios para a Europa. A partir do momento, vocês, no entanto, optam por uma linha de móveis que, dentro daquilo que você especifica como um DNA, outra vez expostos, móveis para estarem nos decks, estarem ao lado das piscinas, enfim. E quando aconteceu isso? E isso foi que a gente pode chamar de pulo do gato da empresa, não?
A Butsk sempre teve uma característica, esses sempre são 40 anos agora, tá? Então o meu sempre, eu não sei te dizer se desde 1899 tem essa característica, mas ela procurou navegar oportunidades dentro daquilo que é a sua essência, tá? Então a gente sempre esteve aberto a isso. Tanto é que a gente costuma dizer, olha, vamos tomar cuidado quando vai fazer um investimento na fábrica. O investimento normalmente é maquinário, ou alguma coisa assim. Vamos fazer ele que continue permitindo que a fábrica seja flexível, né? Nós temos essa visão, né? Tanto é que quando a gente formatou o layout da fábrica nova, né, a gente teve essa visão de ser flexível e de poder transitar no produto. Sim. E eu acho que é uma visão que tu vê de 30 anos atrás, é uma visão que ela é extremamente moderna. Porque se tu for olhar o mercado hoje, é impressionante a velocidade com a qual as coisas mudam. Pois né? é. Então um exemplo disso é inclusive o desenho de um produto. Claro que tem produtos que são atemporais. Claro. Né? Mas existe quase o fast fashion hoje no mobiliário. Né? Tem gente que acha ruim, tem gente que acha bom. Mas é o mercado que está muitas vezes impondo isso. Claro. E a Butsk, ela sempre conseguiu se adaptar a esses momentos. Então, muito do que a gente acabou fazendo foi dessa visão. Então, nós começamos a produzir os móveis, como eu comentei. A primeira vez foi para uma exportação. A visão era um móvel prático, né? E a gente começou a perceber que o móvel de madeira maciça, ele tinha muita possibilidade de ser um móvel de área externa. Por quê? Porque um móvel de outros tipos de madeira, né, de compensado, de MDF, laminados e assim por diante, eles via de regra não podem ser utilizados na área externa. Né? Eles vão se romper, eles não vão aguentar. Então tu precisas de uma madeira maciça e de uma madeira resistente. Como nós trabalhávamos, essencialmente a nossa fábrica era preparada para trabalhar a madeira maciça, e como desde a nossa origem a gente conhecia a madeira que ficava no tempo, uma coisa casou com a outra. Claro. Né? Então nós estávamos preparados para atuar nesse mercado. Né? E quando a gente percebeu essa oportunidade, em especial mais uma vez na exportação, eu diria que foi relativamente fácil, né? A gente começar produzindo móveis especificamente para uso de área externa. E na sequência trouxemos para o Brasil também. Né? Foi aquele mesmo movimento que eu comentei antes. A gente pensou lá para fora e depois veio trazer para o Brasil. Foi assim que aconteceu. O Bancote representa algo muito especial na história da empresa, nesse salto que ela dá em busca de captar esse mercado que hoje vocês dominam praticamente. O Bancote é uma história interessante. Foi justamente o primeiro móvel, como eu comentei, quando a gente estava continuou fabricando carrocerias e embalagens automotivas, a gente foi fazer um móvel para exportação. E o primeiro móvel para exportação foi um móvel de design, nós contratamos esse design, e é uma banqueta dobrável, né? Então tem tudo a ver com o que a gente é. E ela foi exportada para a Austrália, né? E na sequência para outros países, a Europa, a América Latina e assim por diante. Foi a ponta de lança na nossa entrada de móveis e depois virou um sucesso no Brasil. E é engraçado que é o único móvel que foi o primeiro e não vou dizer o único, né? Mas é o primeiro e ele ainda está em fabricação. Olha só. Né? Então, desde isso há 40 anos? 1985 ele foi fabricado a primeira vez na empresa. Então fazem agora 34 anos que o Bancote foi... Um grande apelo do mercado. Tem um apelo. Ele é muito reconhecido como uma peça de design. O pessoal gosta muito. É uma peça prática, bonita. Aqui também, nós também temos aqui umas banquetas que cumprem a mesma função. Sim. E o Bancote, ele acabou até tendo... É um carinho pessoal nosso, né? Mas o mercado ainda gosta muito da peça. Eu ainda quero ir e vir, né? Nessa coisa da história dos 120 anos. A gente prospecta um pouco o futuro, o presente e o futuro, mas também quero sempre voltar um pouco ao passado. Você é qual a geração na direção da empresa? Se tu considerares a família original, seria a quinta geração. Quer dizer, daqui para trás tem toda uma história bonita, né? De ser revista, de valorizar, né, Michel? Acima de tudo, né? É um trabalho bem interessante, começa muito lá atrás e que essa geração, a quinta geração, mantém a empresa numa condição de muita respeitabilidade. E vocês começam quando? Você falou ainda há pouco do móvel que exige a presença de um designer. Quando é que vocês entram de fato
nesse mercado? Quando é que vocês vão buscar esses profissionais, trazem para cá? Eu tive a oportunidade um dia de entrevistar o Sérgio Rodrigues, que você mesmo levou no meu ambiente de trabalho de então, e ali a gente nota que esse pessoal começou a olhar vocês com um olhar diferente, viram muita qualidade, ele mesmo enalteceu a qualidade dos moveleiros aqui. Quando é que foi isso? Também uma história bem interessante, também remonta à nossa origem. A gente sempre teve essa pegada do pioneirismo, né? De fazer alguma coisa de forma pioneira na frente dos outros, né? Antecipando alguma tendência, meio que visionária, vamos dizer assim. Tá? Sim. A parte do design foi uma história bem interessante. Lá agora vamos fazer 1999, foi quando nós tivemos início nesse projeto. Uhum. A gente percebeu que quando tu ias para mercados fora do Brasil, isso era extremamente desenvolvido, né? Podemos até depois conversar um pouco isso, porque claro, é um modelo super interessante, como é, por exemplo, na Itália, onde é um dos lugares mais bem desenvolvidos, a cadeia que vai desde o designer até o fabricante, né? O cluster, né? Lá a gente chama de cluster. E a gente percebia que o Brasil, a média alta decoração, a Butski, ela não conseguia entrar, né? Com o seu produto ela não conseguia entrar. E a gente pensou, como é que eu faço para entrar? E aí a gente percebeu que a média alta decoração no Brasil e a alta decoração no Brasil, ela basicamente, a referência de qualidade de produto era o produto importado, né? E quando eu digo produto importado aqui, se abrem dois leques, né? O produto literalmente importado de uma fábrica italiana, sueca, alemã, Estados Unidos e assim por diante, mas as referências maiores para o Brasil de imobiliário sempre foram as italianas. Mas também o que se fabricava no Brasil para a alta decoração, e já existia uma indústria bem desenvolvida para isso, eram inspirações do designer que já existia na Itália. Já traziam assinaturas, né? Por outro lado, existiam nomes bons no Brasil, né? O Sérgio Rodrigues teve a sua história, ele foi mundialmente conhecido na década de 50, ele caiu no ostracismo, ele já tinha retomado quando nós o conhecemos, né? Numa história um pouco diferente, mas era um caso bastante raro. E tinham vários profissionais no Brasil com potencial. E o que a Butski fez? Ela inverteu o jogo e ela resolveu, além de trazer o design, bom, a partir de agora nós vamos fabricar um móvel, desenvolver um móvel com um profissional, ou seja, alguém que se preparou para desenvolver o móvel, não mais nós mesmos aqui dentro que a gente conhece de fazer móvel, vamos fazer uma cadeira um pouco diferente. Não, vamos contratar alguém que sabe fazer, um artista, né? Um artista de desenho, vamos dizer assim, né? Com a formação adequada para isso. E a gente entendeu que, ao contrário do que as outras empresas faziam, que escondiam o profissional, né? Porque elas tinham medo de que descobrisse de quem era aquela peça, essa era a maneira de o Brasil trabalhar, a Butski fez exatamente o contrário. Ela foi atrás do profissional e chamou eles, olha, vem cá, meu amigo, eu gostaria muito, eu tenho aqui um projeto para ti, em vez de tu fabricares pequenos lotes, em vez de fabricar na tua marcenaria, que era muito comum, né, para esse profissional, nós queremos dar um pouco mais de escala para o teu produto e a nossa intenção é mostrar a tua cara. A minha também, mas eu quero mostrar a tua cara. Nossa. Né? E a gente começou o projeto justamente dessa forma. Então a gente colocou lá a marca da Butski, no mesmo nível nós colocamos o nome do designer e no mesmo nível a gente colocou a certificação FSC, que para nós é muito importante. É uma garantia de que a nossa matéria-prima ela é sustentável e ela é bem manejada. Então a gente colocou no mesmo nível. E nós passamos a dar projeção ao designer, né? A gente entendeu que a marca Butski ganharia com isso e que o designer ganharia com isso. Um processo de ganha-ganha. Né? E o próprio profissional, né, se sentiu valorizado, me dá a impressão também, desperta interesse de outros da área, né? Certamente. A ter essa vitrine também que vocês propuseram. Nós não fomos o primeiro a fazer isso, porque nós não inventamos a roda, Carlos, mas nós somos a primeira empresa que realmente deu destaque. A gente foi para a feira e colocamos lá um belo de um banner, né, colocando a foto do designer, né, e expondo realmente ao mercado que a gente estava trabalhando com esses designers. Eu tenho interesse em saber de você, como é atuar focando dois tipos de mercado, duas frentes. Uma mais popular, vocês têm imóveis que
são de fácil acesso, as pessoas têm nas suas casas, e outra essa linha mais sofisticada, onde vocês frequentam festivais, salões de móveis no mundo todo. Como é que é isso, focar as duas situações? É um desafio tremendo, né? Quando eu estudei administração, gestão, a gente sempre, tem que ter foco, né? Então, se tu parar para pensar, isso vai totalmente contra esse princípio, tá? Mas a nossa ideia no início era poder aproveitar toda a nossa capacidade que a gente tinha de desenvolver produtos para a área externa, né? Chamar esses profissionais que tinham muito talento e imprimir volume também para eles. Ou seja, a gente não quis tirar a característica industrial que nós tivemos, que nós temos, né? Então, como é que a gente fez para juntar as duas coisas, né? O que a gente fez de diferente do que os outros faziam nós não somos uma marcenaria, Carlos, nós somos uma indústria. Nós não vamos para uma feira, vendemos 7 peças, voltamos e fabricamos 7 peças. Nós vamos para uma feira, vendemos as peças para os showrooms das empresas, viemos para a fábrica e produzimos um lote de produto e colocamos ele no estoque e vamos vender. A gente tem uma pegada industrial. Então, como é que a gente fez para não se perder nesse caminho? A gente, industrialmente falando, a gente manteve o modelo de fabricar sobre grande volume. Claro que tem algumas coisas que foram muito importantes que a gente aprendeu no meio do caminho, né? Esses móveis, eles demandam muitas vezes um trabalho manual muito mais intenso, né? Um cuidado na hora de fabricar muito mais intenso. Quase artesanal, né? Uma qualidade, às vezes, de acabamento que vai ser demandada por esse mercado. Mas a gente acabou encontrando uma solução razoavelmente simples. Uma parte do processo, o processo que é mais mecânico, mais máquina, ele é igual para todos, e depois existe uma divisão dentro da empresa, existe uma equipe de trabalho que ela vai trabalhar depois com a mão, né? Que é quase um artesão, né? O artesão, marceneiro artesão, que aí ele vai trabalhar... Que deixa a digital da Butski. Isso mesmo, que deixa essa digital da Butski nos móveis que são das linhas mais sofisticadas da Butski. Então foi dessa maneira que a gente encontrou de trabalhar. Não tem como, né, você passar esse tempo todo sem deixar de valorizar a mão de obra, né? Eu lembro que o Sérgio Rodrigues disse para mim, olha, aqui tem um potencial, os caras aqui são muito bons, enfim, você pede para fazer alguma coisa, eles fazem como o pedido é feito. Me fale um pouquinho dessa mão de obra que vocês já trazem do passado, mas que vocês também acabam formando e que também, eu imagino, ficam garimpando no mercado os melhores profissionais, é assim? Um pouco diferente, Carlos. A Butski está inserida numa cidade muito peculiar, né? Timbó é uma cidade de 42 mil habitantes, com uma economia extremamente forte e muito diversificada. Provavelmente a resposta da força está na sua diversificação. Com toda certeza. Aqui, Timbó dificilmente tem crise, né? Porque normalmente as crises elas afetam os setores de formas diferentes. Verdade. Então nós temos uma indústria mecânica aqui na região, nós temos indústria têxtil na região, nós temos fiação na região, nós temos uma fábrica de imóveis, né, um pouco maior que uma indústria como a nossa, nós temos linha branca com força, motores elétricos e assim vai, né? Então nós não temos na nossa região, ao contrário de quase todas as regiões, isso é mundo afora, isso não é uma característica do Brasil, quase mundo afora começam a se formar regiões onde o segmento de marcenaria ele é desenvolvido. Certo. Né? E aí é claro que as coisas vão se criando, né? Então existem escolas, né, voltadas ao ensino técnico de marcenaria nessas regiões, existem laboratórios que se formam nessas regiões, daqui a pouco até existem cursos de design industrial voltados à cadeia e às indústrias. Se a gente pegar um exemplo, Santa Catarina, São Bento do Sul se insere nisso. Perfeitamente, né? Um exemplo e muito voltado à exportação, muito profissionalizado. Agora, Timbó não tem isso, né? Tem muitas indústrias aqui, mas normalmente elas estão mais na base da cadeia. Mas isso não é um complicador? É um complicador, com certeza. Então a nossa maneira de lidar com isso nós contratamos e basicamente, né, nós contratamos e formamos a mão de obra aqui dentro da fábrica. Tá certo. Né? Alguns processos iniciais a gente até consegue mão de obra na região. Que como temos aqui algumas serrarias, né,
que vão beneficiar basicamente a tora em tábuas, para esse início do processo a gente consegue mão de obra. Agora, quando tu entra no processo de marcenaria, é bastante difícil de tu encontrar mão de obra. São quantos colaboradores hoje, Michel? 320 colaboradores. Todos aqui nessa unidade? Todos aqui nessa unidade. Você só tem essa unidade fabril só em Timbó mesmo? Sim, o endereço todo ele é aqui. E vocês hoje exportam para o mundo quanto por cento da produção? Ano passado nós atingimos perto de 30%, quase 30%. Esse ano deve chegar a uns 35% da exportação. O restante do faturamento da empresa. O mercado brasileiro absorve. Exatamente. Qual é a importância de dar essa ênfase ao mercado nacional e direcionar menos para fora? É uma política correta? É uma necessidade. Uma necessidade. O risco de tu estar presente num mercado só, como o Brasil é um país extremamente instável na sua política econômica, em especial quando tu olhas essa parte da exportação, aqui eu faço, quando eu digo instável, eu faço uma comparação a outros países e não estou defendendo modelo econômico nenhum. É só apenas uma comparação. Sim. Países como Vietnã, Coreia do Sul no passado e China, eles têm uma política muito clara voltada à exportação, né? Já mudou, Coreia do Sul passou pelo modelo, evoluiu, chegou onde devia, a China está agora em transição. Mas são exemplos, tá? Sim. E lá existia uma estabilidade e uma visão de longuíssimo prazo para a exportação. O Brasil não tem essa visão, né? E isso vai desde uma taxa cambial até como se lida as burocracias, como se lida os impostos dentro do país para não encarecer o país, deixá-lo competitivo e um milhão de coisas aqui. Mas fato é que o Brasil ele não te permite te colocar todos os ovos na cesta da exportação, a não ser que tu seja commodity e domine esse mercado, porque aí o preço é internacional, acabou-se essa relação. Sim. Né? Por falar em exportação, o primeiro país a importar foi a Austrália. Quem mais compra os produtos da Budsky hoje no mundo? O principal mercado é Estados Unidos, né? Na verdade, é até injusto falar que aquilo é um país, né? Que cada estado é um país praticamente. A dimensão deles já justifica. Então a gente vende muito para os Estados Unidos, vende para o Canadá, México, e aí descendo o Caribe para a América do Sul, praticamente todos os países a gente atinge. Né? Você acabou de vir agora de um festival importante em Milão, você tem ido sistematicamente a esse evento lá, e vocês não participam só deles, onde tem um grande evento da área, vocês estão lá marcando presença também no Brasil. Qual a importância que tem isso para a empresa? É o principal evento de design no mundo, hoje reconhecido, que é a Feira Internacional de Milão. Ela tem um pavilhão não, são 24 pavilhões, né? Ela tem um centro de exposições muito grande, né? Onde a indústria italiana é o principal, claro, mas tem empresas do mundo inteiro expondo lá, e existe também o Fuora Salone, que é toda uma iniciativa de exposições fora do salão, onde a gente está presente junto com uma iniciativa do governo brasileiro, e a gente expõe lá a marca da empresa, o produto de design da empresa, e nesse momento, né, a gente tem percebido que existe, em primeiro lugar, uma valorização para o Brasil, uma coisa muito engraçada, Carlos, mas natural de acontecer, né? O próprio brasileiro passou a sistematicamente dar mais valor ao produto que é fabricado aqui, no momento que ele viu que nós estamos lá na maior e mais conceituada feira de design no mundo, né? A gente já participou. Mexeu com a autoestima. Mexeu. A gente já participa há alguns anos e percebeu isso, e eu digo para ti, Carlos, que tiveram negócios, isso não é só um sentimento, existem negócios que aconteceram para o Brasil, que eu posso te afirmar que só aconteceram porque nós estivemos lá. Olha só. Né? Então, isso acabou trazendo, né, esse reconhecimento, né, de que a empresa brasileira já tem qualidade de produto e já tem desenho para poder estar presente no melhor evento do mundo. Muito bom. De design. A gente já vai continuar essa conversa com o Michel Ott, o CEO da Budsky. Estamos marcando com essa matéria, essa entrevista da página 2, os 120 anos da empresa, da família, e os 150 anos de Timbó, fazendo uma correlação e homenageando a cidade também, num ano memorável para a empresa e para a nossa cidade. Olha, eu queria chamar a sua atenção e aqui invocar o seu espírito de cidadania. Em Timbó foi criado recentemente, numa união de esforços do SAMAI
e do Consórcio Intermunicipal dos Municípios, SINV, um local onde se estabeleceu um padrão especial de fazer com que as pessoas levem para lá tudo aquilo que não é mais aproveitado na sua casa. O ecoponto. O ecoponto chama muita atenção. Outras cidades já estão vindo aqui, inclusive Curitiba, vendo o know-how que foi utilizado aqui para implantar lá também. A coisa pegou de tal forma e funciona da seguinte forma. Você que tem algum eletrodoméstico, algum móvel, algum eletroeletrônico que não utiliza mais, tem um local, ecoponto em Timbó, para levar, deixar lá esse equipamento, que em muitos casos pode ser reaproveitado, ou seja, alguém dá uma garibada e daqui a pouco uma família com menos potencial possa usufruir desse equipamento que não vai para o lixo. É uma pegada bem interessante do ecoponto. Se você tiver alguma coisa em sua casa para se desfazer, ocupa espaço, deixe-o no ecoponto de Timbó. Timbó é uma cidade para todos. Bork, cerveja artesanal de verdade. A pioneira entre as artesanais de Santa Catarina. Unimed. Quem escolhe viver bem, escolhe a Unimed. Tapioca, choperia e restaurante, a qualquer dia, a qualquer hora, é muito bom. Sicoob Eurovale. Maior, mais forte para você. Seja um cooperado da Sicoob Eurovale. Timbonet, o principal portal de atualidades e informações do Médio Vale. Acesse timbonet.com.br. Farma Nova, cuidando de você e da sua família em todos os momentos. Instituto Vidas, excelência em qualidade, levando a saúde para mais perto de você. Cluque Contabilidade, dinamismo e experiência, uma das mais competentes equipes de contabilistas da região. CDI Monte Verde, método Montessori de aprendizado. Muito amor e segurança para o seu filho. Estamos de volta aqui na página 2 hoje, sábado, batendo um papo com o Michel Ott. Ele que é o CEO da Budsky, empresa que está completando 120 anos agora, comemorando 120 anos nesse ano de 2019, Timbó 150, e a página 2 decidiu fazer uma série de matérias e abrimos essa sequência com a Budsky, que vive um momento realmente muito interessante, e esse papo ele traz muita informação. Até agora estou me deliciando aqui com as informações que o Michel está passando, são dados muito importantes, uma empresa que está aberta ao mundo, está aberta às inovações, e por esse aspecto a gente está aqui bastante interessado em saber um pouco mais. Michel, tem quando você fala que tudo começa com a madeira, né? A madeira tem toda uma história nesse país, né? Das facilidades da época do desbravamento, onde a madeira sobrava, imagina-se, e muitos países se beneficiaram também, levando daqui as nossas riquezas e algumas espécies assim bem raras hoje. Passamos então por um período de uma quase escassez aqui na região, ou não ter mais aqui na região. Passou-se a buscar a região do Mato Grosso, a bacia amazônica para explorar a madeira. E aí ainda vem as restrições ambientais, que são muito fortes, e eu vejo que vocês saíram muito na frente, porque conhecendo a história do seu avô, e o avô do Michel, seu Henry Paul, foi ex-prefeito em Timbó por 2 oportunidades, um grande visionário, juntamente com seu pai, o seu Guido Ott, já lá atrás pensavam num reflorestamento. Que peso teve essa ideia deles lá atrás para dar tranquilidade para vocês hoje em relação à matéria-prima? É uma história bem interessante também, né? O brasileiro, eu vou começar de uma forma diferente essa colocação. O brasileiro, ainda hoje, ele não dá valor à madeira, por incrível que pareça, né? Quando eu digo brasileiro, eu estou generalizando, sim, obviamente, né? Ele ainda tem muitas vezes a percepção de que um produto de madeira é um produto mais simples. Isso vem da onde? Da abundância que tu começasse falando, né? Então, o que acontecia?
A Butsky, quando começou a fabricar seus produtos, suas carroças em 1899, tu sabes de onde eles buscavam a madeira? Não tenho nem ideia. Imagina do quintal. Do quintal. Literalmente. Eles buscavam do quintal. Com o passar do tempo, o passar dos anos, o passar das décadas, né, e a velocidade disso, ela é exponencial, né, isso não foi gradativo, isso foi exponencial. De repente, eu não posso precisar aqui as datas, tá, mas de repente, lá estamos falando dos anos 70, 80, esses limites da onde se buscava a madeira começou a se afastar bastante. Sim. A gente já estava falando ali do oeste de Santa Catarina. E há uns 35 anos atrás, quando o seu Guida ingressou na empresa, rapidamente saiu do oeste do Paraná para o interior do Mato Grosso do Sul, né? Sim. Mato Grosso, e aí, quando estava indo para a região amazônica, né? A gente parou para pensar e ficamos assustados, né? Onde isso vai parar, né? E junto com isso vem um problema prático, Carlos, industrial, que é cada vez que tu vai para uma região diferente, tu vais atacar ou vai escolher uma madeira diferente. Claro. Né? Então, tu te acostumas a trabalhar com uma madeira. Sim. E tu daqui a pouco está trabalhando com outra madeira. E vamos lembrar que quando tu te acostuma a trabalhar com uma madeira, cada tora, né? Cada tábua que tu abre, ela já é diferente. Então a complexidade de trabalhar com a madeira, ela é enorme. Tu imagina se tu multiplicar isso por cada hora, eu tenho uma espécie diferente. E nós, com um pensamento, como eu comentei antes, industrial, nós queremos ser uma indústria, Sim. fabricar por lote, né, ter produtividade e assim por diante. Se você vai trabalhar com uma madeira com uma especificação técnica hoje e daqui a 2 semanas muda a madeira, às vezes chega até ter que mudar a fiação da ferramenta. Imagina. Chega nesse nível. Claro, claro. Às vezes o encaixe não funciona. Nós temos projetos de cadeira que só são possíveis porque aquela madeira permite aquilo. Né? Com tudo isso na panela, a gente começou a pensar, bom, a gente precisa de uma madeira que nós intitulamos na época profissional. O que seria uma madeira profissional? Que tivesse um reflorestamento, né? Um dos primeiros princípios era esse. Com isso tivesse continuidade, constância, controle. Né? Ou seja, eu posso comprar uma madeira e ela vai vir sempre, aspas, igual. Né? Lembrando que cada Sim. árvore é um ser vivo, é um ser vivo, cada árvore ela vem diferente. Né? Mas pelo menos eu estou comprando, adquirindo um produto, colhendo um produto com uma certa semelhança, exatamente. Tanto de espécie como do tratamento que foi dado. Ou seja, ela foi plantada e manejada, porque o manejo é muito importante. Claro. Como eu vou desgalhar ela, como eu vou cortar ela, como eu vou tombar ela, tudo isso muda a qualidade da madeira que eu vou utilizar. Entendi. E nós iniciamos um projeto na década de 80, percebendo a escassez foi junto com uma montadora, percebendo a escassez do pinheiro, do araucária, do pinheiro aqui da região, que estava a ponto de ser extinto e ia ser proibido o corte. Isso era utilizado largamente aqui na região, Sim. a madeira é excelente, né? Mas não ia mais poder ser utilizada. A gente se antecipou e procuramos que madeira poderia atender esses requisitos. E em parceria com um cliente nosso que era uma montadora de veículos do Brasil. E a gente foi atrás e chegamos no eucalipto e nas papeleiras. Né? Então a indústria do papel já tinha desenvolvido muito a tecnologia do eucalipto, por diversas questões. Certo. Né? É uma madeira, são diversas espécies, mas existem espécies muito boas para se utilizar para móveis, desde que plantadas adequadamente. E todo um trabalho já, inclusive genético na época, já de escolha da melhor muda, com muito conhecimento de décadas de como plantar, que distância que vai plantar, como vai cortar, por incrível que pareça, até a maneira que tomba a árvore na hora que corta, tem influência na qualidade. Você está dizendo que vocês dominam toda essa área? De conhecimento, sim. Né? A tora vem das papeleiras. Né? E foi dali que a gente buscou essa preocupação de uma madeira profissional. Né? Também, mais uma vez, fomos, de certa forma, pioneiros. Ninguém pensava em trabalhar, já tinha se utilizado eucalipto em experiências para móveis, mas dizer que o mercado de móveis trabalhava com eucalipto, ninguém trabalhava. E imaginar um móvel que ia ficar numa área externa? Não, ninguém trabalhava com eucalipto. Ninguém. No mundo afora, ninguém trabalhava. Aliás, ele era
de certa forma, assim, diminuída a sua qualidade, né? O eucalipto sofria uma certa restrição. Aquele comentário teu inicial. A abundância era tão grande de madeira no Brasil que se ignorava. Tu tinha de tudo. Né? Tu tinha as madeiras excelentes para usar para um móvel externo. Então, tá bom, vou ali no meu quintal cortar aquela árvore. Aí vocês partem para o reflorestamento? A empresa mesmo faz isso? Nós tivemos algumas iniciativas de reflorestamento, mas nunca visando o volume suficiente para atender a nossa fábrica. Não foi isso. Né? Mas a gente sempre esteve respaldado com o reflorestamento. E na sequência da história da madeira, a gente, por uma questão pessoal, a gente tem uma preocupação ambiental, né? E resolvemos, em 98, transformar a empresa numa empresa certificada pelo FSC. No Brasil foi a primeira empresa a ser certificada pelo FSC. Que representa o quê? Só para explicar. Forest Steward Council. Tá? Que é uma madeira... É o Conselho de Manejo Florestal, que é uma madeira que ela vai ser manejada de forma correta, né? Mas ela também tem um apelo social, ou seja, onde essa floresta ou reflorestamento estiver, tem que estar envolvido também as comunidades que estão ali inseridas. Olha só. E eles têm uma pegada, um terceiro ponto, que o projeto tem que ser economicamente viável. É muito inteligente, porque eles perceberam que era fácil determinar uma área como preservação, só que aquela área de preservação acabava sendo invadida, queimada, ninguém cuidava. Claro. No momento que eles juntaram a parte social, ou seja, uma comunidade que vivesse disso, e vivesse lá, né? Que o projeto fosse viável economicamente e que preservasse a floresta, eles conseguiram garantir que realmente aquele pedaço de terra ali teria uma preservação. Vocês não têm nenhum problema de antever assim dificuldades com a falta de madeira no futuro em razão do reflorestamento e dessa política nova adotada de proteção? Não, é o contrário. Não? Tranquilo. É o contrário. O que está acontecendo na prática, se tu for ver mundialmente, levantar os dados de florestas somados ao reflorestamento, o mundo não está perdendo florestas de reflorestamento, ele está ganhando área de floresta e de reflorestamento. O grande detalhe é que a madeira é sustentável. Claro. Né? Tu tens uma área florestal, a gente não chama nem de cortar, a gente chama de colher. Por que colher? Porque a árvore está madura. Sim. Tu vais colher as árvores maduras e vais replantar, ou quando é uma floresta, tu vais permitir que as árvores jovens nasçam, né? E floresçam e Michel, cresçam. E o reflorestamento acabou, de certa forma, fazendo o caminho contrário. Ou seja, a gente já estava chegando na bacia amazônica, ele permitiu que se diminuísse o frete, então. Tem mais próximo daqui da unidade industrial a madeira para a matéria-prima. E garantiu, não vou dizer proximidade, porque não necessariamente, é o quintal ainda, né? Não é o quintal ainda, mas é um local fixo, vamos chamar assim. Tá? É um local fixo, existe essa continuidade de trabalho e de uma maneira muito mais profissional, que era o que a gente justamente estava buscando, né? Sem medo de estar agredindo a natureza. Claro que nós depois, numa fase seguinte, mais recente, a gente passou a trabalhar as espécies brasileiras, né? Mas aí com um conceito justamente voltado à certificação, onde eu só vou utilizar a madeira que eu colhi que está madura. Sim. O Brasil tem muita madeira ainda de qualidade nesse aspecto, dentro dessa política de proteção? Tem. E para a vida inteira, se for manejada de forma correta. E o mercado europeu, por exemplo, o norte-americano, quer essa qualidade, ele busca essa qualidade. Ele começa a valorizar, porque o que acontece, Carlos, é que o Brasil tem uma diversidade tão grande, né, que os povos americano, europeu, que gostam muito da madeira, eles precisam primeiro aprender, né? Então, por exemplo, o mogno. O mogno é uma madeira que hoje até é proibida de corte. O europeu e o americano conheceram o mogno há muitos anos atrás, e só para tu teres uma ideia, existe um banco na Suíça hoje que guarda dezenas de milhares de metros cúbicos, guarda como se fosse guardar ouro. Olha uma só. Reserva financeira estratégica, né? Vinculada a anos e anos e anos trazendo o mogno do Brasil. Então existem diversas madeiras, né? Um exemplo temos aqui, o cumaru. O cumaru é uma madeira que há pouco tempo atrás... É uma autêntica brasileira. Autêntica brasileira. Há pouco tempo atrás ela era pouquíssima conhecida no mercado externo. É uma das madeiras, se não for a mais resistente do mundo para a área externa, né? E agora que começa a ser conhecida pelos americanos e pelos europeus, né? Para fazer decks, para fazer móveis e assim por diante.
A cada momento se descobre uma espécie nova, uma madeira nova. O país tem esse potencial? Tem. Ainda se descobre, apesar de que assim, o que já tem catalogado, mas não é ainda usado comercialmente, né? E essa que é a faceta, né? O cumaru, como eu estou exemplificando, há pouco tempo atrás, como não tinha ainda, comercialmente não estava sendo utilizada, ela tinha quase valor nenhum. Né? E quando ela não tem valor, sabe o que acontece, Carlos? Vira pastagem. Né? O grande problema, as pessoas às vezes não percebem isso, no Brasil 85% das áreas devastadas, elas foram devastadas para pasto, sem ter utilizado uma árvore. Simplesmente foi derrubado e queimado. Pois é. E a razão disso é qual? Muito simples, não se dá valor à madeira que está lá dentro. No momento que tu tens lá dentro uma árvore madura, sempre lembrando isso, madura. Na hora que tens uma árvore madura e tu vai escolher a árvore madura e ela tem valor de mercado e vai nascer no lugar daquela árvore, vai nascer uma outra árvore, porque na floresta amazônica só nasce uma árvore se morrer outra ou se for colhida, porque é tão fechado que não tem como. No momento que isso acontece, aquela área passa a ter renda. E se ela tem renda, ela não é mais atrativa para a agropecuária. Então as pessoas muitas vezes não têm essa percepção que usar a madeira, desde que certificada, tu estás ajudando o meio ambiente. Hoje a gente pode dizer que a empresa de vocês é uma empresa que trabalha numa linha de sustentabilidade, né? O aproveitamento de uma tora, por exemplo, é completo? Vocês aproveitam de tudo? É mais ou menos assim? A nossa visão e a nossa intenção sempre é essa, Carlos. De uma forma ou de outra, ela é sempre aproveitada. Nós temos um princípio de tentar aproveitar da maneira mais nobre possível. Então hoje, só para te dar um exemplo do que é esse conceito, tem muita madeira que eu não tenho mais como utilizar para fazer um móvel, então ela vai ser destinada para gerar energia. Certo. Ela vai para uma caldeira e gera energia. Entendi. Né? Então ela sempre vai ter um destino algum tipo de reutilização. Certo. Okay? Mas nós temos, constantemente a gente se desafia a como é que eu posso fazer para dar um passo a mais? Em vez de gerar energia, vamos fazer uma coisa mais nobre. Nesse momento, inclusive, a gente está com um projeto bem grande envolvendo isso para diminuir o percentual de madeira que é transformado em energia para transformar isso em outros produtos. Muito bom. Vamos falar de projeto daqui a pouquinho para a gente encerrar a entrevista. Eu faço um rápido intervalo ainda e na volta a gente vem com essa última parte da entrevista com o Michel Ott, CEO da Butski, que nós estamos ouvindo hoje aqui na página 2. Essa homenagem que nós mesmos fazemos à empresa em função dos 120 anos e esses 150 anos de Timbó que está correlacionado. Uma série de entrevistas a partir de hoje com a Butski, outras empresas serão evidentemente convidadas, umas já estão inclusive pautadas para que a gente possa desenvolver uma série de matérias sobre a força das empresas, das indústrias de Timbó nos 150 anos do município. Meus amigos, queria chamar a atenção, a Prefeitura de Timbó desenvolveu um trabalho bastante importante para amplificar o atendimento às pessoas na área da saúde. Agora mesmo a Policlínica estabeleceu um horário no final do expediente, tipo 16, 17 horas até as 21, 22 horas, para que as pessoas não sobrecarreguem o pronto-socorro do hospital. E tenham então uma opção de serem atendidos também na Policlínica. Pense nisso, é importante, e só utilize a emergência do hospital em casos realmente sérios, urgentes e de emergência. Pense nisso, é bastante importante. Lindson, marca de valor e confiança em implementos rodoviários em todo o Brasil. De Krieger, o ponto certo da moda do Médio Vale do Itajaí para toda a família. Labotim, exames laboratoriais, tudo por amor à vida. Dalfovo, arroz tem que ser Dalfovo, tradição e qualidade na sua mesa. Marcel Alexandre, moda masculina para todos os momentos do dia. Krambeck, referência na distribuição de peças no Vale do Itajaí desde 1962. Couto Dedetizadora, segurança e qualidade no controle de pragas. Sacolão JK, boa procedência e muita qualidade em frutas e verduras. Vamos lá então, a gente volta à última parte dessa entrevista com Michel Ott, da Butski. Nós paramos, antes de veicularmos o comercial,
quando ele fala em projetos futuros. Eu, claro que não ia deixar passar em branco essa pergunta, eu iria fazer no sentido de identificar o que a empresa projeta. Antes disso, no entanto, Michel, e ainda voltando ao quadro da sustentabilidade, eu sei que vocês têm um reaproveitamento aqui não só de madeira, mas também eu vi alguma coisa numa entrevista que você concedeu a Isto É, da utilização de produtos reciclados, como das garrafas PET, por exemplo. De que forma vocês utilizam isso? Essa visão de sustentabilidade é uma coisa pessoal, né? A gente permeia a nossa maneira de ser. A gente, onde olha e puder fazer alguma coisa para isso, a gente tenta desenvolver. E um dos últimos projetos que já aconteceram, né? Que existem os novos, sim, né? Sim. Tu está sentado em cima. São as almofadas, tá? Nós tínhamos um desafio tecnológico de desenvolver uma nova almofada. A gente percebeu que o mercado mudou, né? E esse é o grande desafio hoje, essa rapidez com a qual o mercado muda, né? O que o cliente quer comprar, como ele quer comprar. E a gente percebeu que as almofadas para uso de área externa, mundo afora, elas têm uma recomendação de que elas são resistentes, tem um tecido que aguenta o sol sem problema nenhum, mas elas têm que ser de vez em quando recolhidas para poder secar e não mofar. Tá. Né? Isso é o procedimento corriqueiro, mundial, todo mundo, e nós também fazíamos isso. E a gente começou a se incomodar um pouco, né? Porque o cliente começou, apesar de ter o manual, ter instrução, ter tudo, olha, eu comprei o móvel de vocês, a almofada depois de um período ficou caro. E o que era propriamente o recheio antes? Era espuma, a espuma tradicional. A espuma, né? tradicional. Espuma tradicional. E ele reclamava, essa espuma, essa almofada acabou carunchando e assim por diante, ficou manchada, e a gente explicava, olha, você usou de forma inadequada, tem que recolher, tem que deixar secar de vez em quando, ela resiste, se ficar molhada uma semana, não tem problema nenhum, mas... E isso começou a aumentar. E aí, de repente, a gente chegou no momento que a gente pensou assim, não, peraí, o mercado mudou, ele não quer mais se incomodar em trocar a almofada e tirar do tempo. Né? Vamos inverter a solução. Vamos desenvolver uma almofada, vamos nos desafiar a desenvolver um produto que ele não precise mais recolher. A gente inverteu a pergunta, né, de como solucionar esse desafio que a gente tinha. Sim. Aí nós, muito rapidamente, foi um prazo muito curto que a gente se desafiou, a gente foi inclusive visitar fora do Brasil, até aproveitamos essa feira que a gente mencionou no ano passado, ver o que os outros já vinham fazendo de tecnologia de ponta. Vimos algumas coisas que deram uma indicação para nós do que poderia ser feito, né? Existiam já alguns recheios de almofada especiais para a área externa que não precisariam teoricamente ser recolhidos, tá? Só que eles eram caros e não confortáveis. Eles não davam o conforto que a almofada tinha hoje, e a gente ficou preocupado com isso. E aí na volta a gente desenvolveu e teve uma ideia e desenvolveu os protótipos, e depois levamos a teste os protótipos para ver se isso funcionava, né? Nós desenvolvemos um sistema de almofada, o que não era novidade, era que a gente inverteu o processo, em vez de a almofada repelir a água e não permitir que a água entrasse, a gente desenvolveu uma almofada que a água podia entrar. Olha. Mas ia sair com facilidade. Esse foi o princípio. Apesar de qualquer tecido de área externa ele ter repelência à água, ele não impede totalmente que a água entre. Entendi. Uma costura vai acabar entrando, Carlos, né? O próprio tecido, muitas vezes, se ficar muito tempo a água, ele acaba penetrando. Agora, da mesma forma que entra, sai. Aí o princípio que a gente buscou lá fora foi, bom, vamos criar uma saída, né? Uma saída. E o segredo está no recheio, né? Então a gente desenvolveu com uma empresa no Brasil que não utilizava esse material para almofadas, a gente desenvolveu um novo tipo de recheio que substituiu a tradicional espuma. E que é plástico. E esse recheio ele é 100% feito de reciclagem de garrafa PET. Impressionante. 100%. Né? Coisa bacana. Então a gente conseguiu matar vários coelhos, né? A gente atendeu aos nossos desejos de... E ela respondeu como vocês queriam. Fizemos já tem o feedback do mercado. Já. Na verdade, a gente fez vários testes, né? A gente colocou várias espreguiçadeiras. A gente faz teste aqui em loco, né? Sim. Então, várias espreguiçadeiras no tempo, com diferentes propostas de uso, de tecnologia. E
percebemos aquela que funcionava. Entregamos para o mercado e já deu resultado. Realmente as nonossas almofadas hoje, elas ficam no tempo e ninguém mais se incomoda. Tá? Você falava antes da projeção, eu queria saber o que essa quinta geração vai deixar para a sexta, que vocês já estão plantando agora, o desenvolvimento da empresa, o futuro da empresa, o que tem de novidade para vir aí? Os desafios que você pode contar, né? Aquilo que a gente pode contar, claro. Os desafios são grandes, Carlos, né? O mercado vem mudando com muita rapidez. Os materiais que estão se desenvolvendo mundo afora são fantásticos, tem coisas que a gente fica impressionado com o desempenho, a tecnologia está evoluindo de uma forma muito rápida, é quase difícil de a gente ter conhecimento, imagina aplicar, ter o conhecimento de tudo que está sendo desenvolvido, né? Então o que a gente está buscando é continuar sendo uma empresa com esse DNA de madeira, continuar sendo uma empresa que tenha flexibilidade, ou seja, continue podendo navegar, porque a gente percebeu que essa estratégia, ela inclusive é cada vez mais importante, com esse mercado se movimentando tão rápido. A planta é versátil, não é mais ou menos assim, tão rapidamente. E nós queremos manter uma essência de uma parte da nossa indústria, ela ser a mais alta tecnologia possível. Então nós temos aqui na nossa fábrica hoje máquinas que são robôs, né? Algumas máquinas, né? E a gente vai continuar investindo nisso para uma parte do processo, mas a gente entende que uma parte do processo a gente tem que manter ele realmente no artesanal. Então, a nossa ideia para o futuro de trabalho é esse. O robô e a mão de obra do homem juntos. Fazendo o mesmo trabalho, praticamente. O mesmo trabalho, não. O que cada um faz melhor, né? Então, manter essa essência artesanal, né? Milenar, né? Porque as técnicas de marcenaria, elas remontam milhares de anos, né? Mesmo quando tens uma máquina, ela está reproduzindo uma técnica de milhares de anos, né? Basicamente não se desenvolveu muita tecnologia em cima disso, do uso da madeira, mas uma parte da fábrica extremamente moderna, robotizada, né? Já com o olhar da indústria 4.0 e uma parte da indústria com aquele artesanal que também hoje é muito demandado. Né? Você falou em modernidade e há toda uma evolução, inclusive na espécie humana, né? Nós passamos muito tempo sentados, aquela coisa toda. Me fale, vocês têm um laboratório onde naturalmente buscam o melhor móvel para oferecer, para que as pessoas tenham ergonomicamente a possibilidade de se sentir bem ao sentar. Como eu estou bem sentado aqui há algum tempo já, sem nenhum desconforto, muito pelo contrário. É um trabalho de laboratório, é de estudo isso? Nós sempre tivemos uma pegada técnica, Carlos, isso tem muito a ver com a nossa região, né? A imigração que veio para cá foi uma imigração de pessoas dessa parte técnica, né? Tanto é que se tu for ver as origens das empresas da região que são centenárias, era o pessoal de tecelagem, né? O pessoal de marcenaria, o pessoal de alguma coisa de mecânica, né? Então essa parte técnica ela é muito bem desenvolvida na nossa região. Às vezes a gente falha na parte comercial, mas na parte técnica a gente é conhecido como uma região muito boa. Tanto é que não é um acaso que essas regiões aqui do Brasil, elas são regiões potencialmente exportadoras de produto manufaturado, justamente pelo seu conhecimento técnico. E nós, por exemplo, buscamos o que tem de melhor na parte tanto da garantia da resistência físico-mecânica do móvel, como da garantia de que a ergonomia está correta. Nós utilizamos há muitos anos, no Brasil não tem, infelizmente, ainda normas prontas, mas a gente utiliza a DIN, a norma alemã, Deutsche Industrie Normativ. A gente utiliza isso como base no desenvolvimento de qualquer projeto de móveis nossos. Interessante. Inclusive, a gente patrocinou um dos laboratórios aqui no Brasil, a gente patrocinou para que ele se desenvolvesse e nos desse o atestado, como se fosse o selo, de que está no conforme com essa norma. Então a gente comprou as normas, entregou para eles e eles desenvolveram os testes então para nós. Então não é acaso que tu te sentes bem quando a gente senta no móvel da Butski, porque nós não projetamos somente olhando a beleza estética. Nem é possível isso. Né? Todo projeto, mas é muito comum, tá, Carlos? É comum? Muito comum de acontecer. Ao mercado tem isso? Muito comum de acontecer. E existem técnicas para isso, né? Como fazer um respaldar para tu sentares corretamente e teres o conforto, né? A cadeira que vai para jantar, a poltrona. Essas certificações, elas são exigidas lá fora muito, no mercado externo, como também, eu imagino, essa coisa relacionada à madeira que nós falamos há pouco.
tem uma cobrança muito forte, né, da parte do mercado comprador, né? Alguns mercados que mais desenvolvidos, eles exigem os selos técnicos, né, do teu produto, de resistência, inclusive testes laboratoriais, tanto de resistência físico-mecânica como de resistência de longo prazo, 15 mil, reprodução de 15 mil vezes sentando, como a parte ambiental. Já existem países hoje que proíbem a entrada de produtos de madeira que não tenham certificação. E grandes indústrias, grandes clientes nossos, inclusive, hoje, se você tem a certificação, me fornece. Se você não tem a certificação FSC da madeira, você não pode me fornecer. Olha só. Ô Michel, para a gente encerrar, há pouco atrás você falava aqui que vocês foram procurar no mercado os artistas, os designers de móveis. Hoje esse pessoal procura vocês? Sim, a gente foi bastante procurado. Tá? Logo no início do trabalho, a gente teve a felicidade de encontrar talvez dos melhores, né, produtores, desenvolvedores de projetos de móveis de madeira no Brasil. E como a gente estava começando esse trabalho de querer valorizar os designers de mobiliário brasileiros, nós fomos muito procurados. Claro que depois todas as outras indústrias começaram a fazer o mesmo. A gente fica muito feliz e muito orgulhoso de ter participado desse movimento de uma forma tão impactante, né? E poder hoje ir para uma feira e olhar numa feira praticamente todas as indústrias trabalhando com designers brasileiros e não mais copiando o design que existia lá fora. E se aparecer um produto de vocês ali com o selo 120 anos, isso tem um peso significativo, né? Tem peso e já está no forno. Já está no forno. Michel, muito obrigado pela entrevista. Obrigado, Carlos. Um prazer sempre conversar contigo. Nossa, foi muito bom conversar com o Michel Ott, CEO da Butski. Ele que nos atendeu super bem aqui, num salão que eles colocaram à disposição dos arquitetos, um cenário mais bonito que o outro. A gente vai mostrar umas imagens ao encerrar a programação. E, enfim, muito bacana poder falar. É a primeira entrevista de uma série que nós queremos fazer com empresas de Timbó, pois o município comemora 150 anos. E essa aqui é entre as pioneiras a que se manteve. É a mais antiga em movimento. E até tem um slogan, Butski em movimento, pois ela está em movimento desde 1899. Convenhamos, é muito tempo. Foi um prazer enorme. Quero agradecer também a Rebeca, funcionária da Butski, que fez a mediação aqui para que a gente pudesse fazer essa entrevista. Fico muito grato, Rebeca. E a todos vocês um excelente final de semana e até o sábado que vem. Calhas Timbó, tecnologia e muita qualidade. Medical Core. Cuide bem de quem bate por você. Excelência em cardiologia. Lojas Hart, a família do Médio Vale já conhece. 9 décadas de tradição e história. HC Brasil, moda vibrante, confortável e atual para o dia a dia e ocasiões especiais. Pilates Estúdio Terapia. Faça Pilates para todas as idades. Promoção de saúde para corpo e mente. Aqua Fitness. As técnicas da natação com quem entende do assunto. Matrículas abertas. The Flash. Precisou? É urgente? Chame The Flash. Entrega com rapidez e segurança. Unifique. A tecnologia nos conecta. Conecte-se já. Você ouviu na Rádio Página 2 o programa Carlos Henrique. Bate-papo, opinião, conteúdo e um clima agradável para sua manhã de sábado. Um bom sábado para você e até breve.